entanto, e aí é que nós vamos entrar em algo que marca essa ênfase nas impossibilidades, nas dificuldades que o Estado peruano vive a partir da sua independência, Simão Bolívar percebe que o Estado não poderia sobreviver financeiramente sem o tributo indígena. O tributo indígena era uma fonte tributária relevante para esse Estado pobre, para esse Estado desorganizado após anos de guerra de emancipação. E já no ano seguinte, o ano de 1826, ele restabelece o tributo indígena no Peru. Ou seja, o projeto liberal não se sustenta à luz da precariedade financeira, material do Estado peruano, e o tributo indígena, portanto, é reestabelecido. Ele não chama mais tributo indígena, a partir desse momento, de 1826, ele passa a se chamar contribuição pessoal. Mas a contribuição pessoal era também algo que recaía sobre as populações indígenas. O termo pessoal não é gratuito, ele é revelador da mesma coisa que os liberais quiseram fazer no México. Simão Bolívar proclama o fim da posse comunitária da terra. As comunidades indígenas não deveriam mais existir como comunidades, as terras deveriam ser divididas em lotes individuais. E é por isso que o tributo indígena, que antes era pago pela comunidade conjuntamente, ou seja, a comunidade tinha formas de produzir, fosse em bens primários, fosse com recursos monetários, o pagamento desse tributo indígena, e, no entanto, agora, individualmente, os índios teriam, porque já como comunidade eles não existiam do ponto de vista jurídico, Simão Bolívar também defende que o índio só poderia ser integrado à nação se ele deixasse de viver num corpo à parte e se ele pudesse se integrar à nação como indivíduo moderno, o que supunha, por um lado, a cidadania e supunha, por outro lado, essa dimensão capitalista de um indivíduo vinculado ao mercado. Então, a mesma lógica que se coloca para o México é posta em prática pelo Simão Bolívar no Peru. Já o San Martín anuncia muitas dessas coisas, Simão Bolívar corrobora e esse indivíduo agora paga a sua contribuição pessoal. A cobrança já não depende da comunidade, ela depende do indivíduo. E, no entanto, na prática, essas coisas, assim como no México, em algumas regiões, não mudam de uma hora para outra. Ou seja, também aqui as comunidades sobrevivem, as comunidades mantêm as velhas dinâmicas comunitárias, ainda que nessa interface com o Estado, certas coisas tivessem que ser ajustadas, por exemplo, a forma de pagar o imposto. Mas ainda é a comunidade que, de alguma maneira, provê os recursos para o pagamento dessa contribuição pessoal. A contribuição pessoal no Peru vigorou até o ano de 1854. E no ano de 1854, ela voltou a ser suspensa, voltou a ser anulada. E ela voltou a ser anulada como quiseram San Martín e Simão Bolívar no pós-independência, porque no ano de 1854, pela primeira vez desde a independência, o Peru viveu um período de bonança econômica. E essa bonança econômica foi resultado da exploração do chamado guano e depois do salitre, que se encontravam na costa do Peru, no litoral do Oceano Pacífico, e que, como vocês sabem, nada mais era do que esses sedimentos de excrementos de aves marinhas que podiam ser aproveitados como fertilizantes agrícolas. E na Europa, em plena Revolução Industrial, no século XIX, reduzindo as suas superfícies agriculturáveis,
o guano e o salitre tinham um potencial extraordinário. Então, se abre na Europa, e aí aquela ideia, portanto, de uma vinculação do Peru ao mercado internacional de trabalho como um fornecedor de matéria-prima, são o guano e o salitre, através dessa economia exportadora, quem alavancam um crescimento econômico no Peru, no governo do presidente Ramon Castilha, que também tinha perspectivas liberais, que também partilhava um projeto modernizador para o Peru, e Ramon Castilha, então, pode abrir mão dessa contribuição pessoal, porque existiam outras fontes de receita. E é dessa forma que o tributo indígena volta a ser abolido, assim como a escravidão de origem africana foi definitivamente abolida no Peru no ano de 1854. Todas aquelas leis que impediam a emergência de uma sociedade que pudesse se enquadrar no princípio da cidadania universal, todos são cidadãos com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, é isso que o Ramon Castilha consegue, no papel, implementar nesse momento de crescimento da economia peruana em função da exportação do guano e do salitre. Então, ele abole a escravidão e acaba com o tributo indígena. Também vai proibir a mita. E, no entanto, alguns anos depois, o Peru entra em um novo momento de crise econômica. Em 1876, a contribuição pessoal volta a ser instituída no Peru. Ou seja, 1876. 1876, a contribuição volta a ser estabelecida no Peru como uma forma do Estado angariar receita. A principal razão era a pobreza do Estado. Então, ele dá um passo atrás nesse projeto de incorporação dos índios a uma ordem liberal e restabelece a cobrança do antigo tributo indígena. E da mesma forma, a mita volta a vicejar com o nome de Serviço à República. O Serviço à República era um novo nome para a mesma coisa, ou seja, os índios ficavam obrigados a prestar serviços durante um certo número de dias por ano, uma certa estação do ano, para a República, para o Estado. Muitas vezes, esse serviço era o de construção de estradas, isso foi muito comum, construção de estradas e construção de pontes, porque com essa presença das cordilheiras, o problema dos caminhos no Peru era um problema sério, então o Estado mobiliza essa mão de obra para a construção de caminhos. Teoricamente, o serviço à República deveria ser prestado ao Estado. Na prática, os poderosos locais, os grandes fazendeiros, os donos de mineração, muitas vezes se valeram do serviço à República para preencher necessidades próprias de mão de obra. Então, esses índios às vezes eram recrutados através de um princípio político, público, para prestar serviços a mãos privadas, a interesses privados. Ou seja, a questão da reforma liberal no Peru é uma questão de um projeto que se anuncia muito precocemente com a proclamação da independência. Os liberais estão no poder, diferente do México, em que aquela disputa se arrasta por muito tempo, estão no poder, têm clareza de que a criação de uma nova ordem passava por aqui, passava pela incorporação do índio em novos termos à nação, à sociedade, ao Estado, e, no entanto, o Estado volta atrás porque não tem força para levar isso adiante e, ao mesmo tempo, esses homens poderosos dos rincões do Peru se beneficiam dessas prerrogativas jurídicas para, muitas vezes, atender a necessidades próprias. Esse vai e vem atravessa o século XIX,
É apenas no finalzinho do século, no ano de 1895, que o tributo indígena acaba sendo anulado de uma vez por todas na história do Peru. O que não significa que a questão do índio tenha se resolvido nesse momento, eu vou falar um pouquinho disso, mas o tributo, enquanto um tributo especial para os índios, deixa de existir em 1895. Bom, o que dizer sobre a questão das dinâmicas que vão formando esse Estado Nacional peruano no século XIX e de como os índios vão se entrelaçando com essas medidas que têm um horizonte liberal, mas um horizonte liberal que não consegue se afirmar, que sucumbe a uma série de pressões particulares, a interesses privados, a um Estado que ele próprio muitas vezes recua. Afinal de contas, de que forma isso se coloca na história peruana do século XIX? Se nós formos trabalhar com uma historiografia mais clássica e marxista, e para isso a grande matriz é o Mariátegui, José Carlos Mariátegui, esse autor que foi também o fundador do Partido Socialista no Peru, no início da década de 1920, e que escreveu textos de interpretação sobre a história peruana, sendo que o mais conhecido e o mais, enfim, o que teve maior alcance nesse sentido das coisas que ele publicou, foi esse livro chamado 7 Ensaios sobre a Realidade Peruana. Um livro publicado no ano de 1900, já no século XX, o ano de 1928. Então, Mariátegui escreve lá uma obra, 7 ensaios sobre a realidade peruana, que tem um impacto tremendo sobre tudo o que se escreveu depois a respeito da história do Peru. Então, os marxistas no Peru, nos anos 60, nos anos 70, sempre se guiaram muito por uma matriz interpretativa que havia sido cristalizada pelo Mariátegui. E o que propõe o Mariátegui em termos gerais? Eu poderia aqui dar um curso inteiro somente sobre o Mariátegui, uma figura interessante, ousada, que questionou os dogmas do marxismo na sua época, rompeu com a Rússia, com um modelo de socialismo na Rússia, escolheu um caminho próprio para o socialismo no Peru, enfim, uma figura de uma inquietação muito grande e que apresenta a seguinte chave para se pensar a história peruana. Para o Mariátegui, a costa, ou seja, o litoral do Oceano Pacífico, foi a região onde a modernização se manifestou no Peru. Foi a região do guano, foi a região do salitre, foi a região da cidade de Lima, foi a região de forças que se abriram para um desenvolvimento capitalista, com todas as suas mazelas, distorções, as formas de dominação da mão de obra, etc., etc., mas a costa representava uma face modernizadora do Peru. Ao passo que a Sierra representava o avesso à modernização. Representava o atraso, representava essa estagnação, representava a continuidade em relação ao mundo colonial. E para tratar da Sierra, o Mariátegui cunha um conceito que é o conceito de gamonalismo. O gamonalismo seria, aqui falando de uma forma bem geral, o que nós chamamos de coronelismo, se aproxima daquilo que nós vimos em relação aos federalistas na Argentina e que os unitários e liberais diziam, aqueles federalistas que vivem sem lei, que exploram a mão de obra, que resolvem tudo na base da força, enfim, esse paralelo com um mundo rural. É claro que nós depois questionamos essas leituras em relação aos federalistas, né, com base no livro da Noemi Goldman e do Ricardo Salvatore, mas enfim, a ideia do gamonalismo, é aí que eu quero chegar, é a ideia desse mundo rural em que grandes proprietários de terra gozavam de enorme poder econômico, enorme poder político e subordinavam aos seus interesses pessoais as instituições públicas, as instituições estatais.
não havia possibilidade nesse mundo do gamonal de existirem instituições impessoais que representassem os interesses da maioria, não. O poder era exercido de uma forma personalista. E os índios estariam completamente à mercê dos gamonales. Em espanhol, o termo é em espanhol, então o gamonal, os gamonales, que são esses grandes proprietários de terra que tomavam terras das comunidades, porque nos Andes havia comunidades indígenas, mas os gamonales espoliavam essas terras para aumentar as suas propriedades. E essa espoliação de terras indígenas era uma espoliação que ficava completamente impune. Os gamonales simplesmente avançavam sobre as terras indígenas e daí passavam a se beneficiar da mão de obra indígena em termos de relações de poder muito assimétricas, né? Esses índios não tinham liberdade, esses índios eram obrigados a trabalhar nas piores condições e muitas vezes coagidos ao trabalho por outras estratégias que não simplesmente a questão do salário, né? Então, o mundo do gamonal é um mundo em que as relações modernas de trabalho, de forma alguma, estavam colocadas. E os índios, teoricamente, ainda camponeses, dispondo de terra própria, foram sendo incorporados, foram sendo varridos para essa dinâmica de expansão das fazendas dos chamados gamonales. Essas fazendas eram fazendas prósperas na leitura do Mariátegui, especialmente no sul dos Andes, na região sul dos Andes, a Sierra Sul, como chamam os peruanos. Sierra Sul, onde se desenvolveu uma economia de exportação de lã. Exportação de lã com base, claro, na criação de ovelhas. Então, essas fazendas encontraram também um mercado na Europa para exportar sua lã e precisavam de mais terra para criar mais ovelhas, é a tal da produção extensiva e não intensiva, uma discussão que se faz muito em relação ao Brasil. As fazendas, como não investem na qualidade, precisam de mais espaço, de mais terra, e isso significava que as terras indígenas fossem sendo engolidas. Então, para o Mariátegui, a história do Peru era uma história, que eu não vou me estender aqui, o livro é mais complexo do que isso, é claro, mas que respondia a essa dinâmica entre costa e sierra, entre o moderno e o tradicional, o arcaico e o arcaico associado ao gamonalismo. Muito bem, essa leitura do Mariátegui tem sido matizada nas últimas décadas por alguns autores. E eu destaco aqui dois autores que muito me agradam, eu acho que são estudos muito sugestivos, muito bem fundamentados, e fica aqui então a sugestão para vocês. Um deles, o Nelson Manrique, Mercado Interno e Região, a Serra Central, 1820 a 1930. E da Florência Malon, The Defense of Community in Peru's Central Highlands, Peasant Struggle and Capitalist Transition, ou seja, a defesa da comunidade nas terras altas do Peru, conflito camponês, né? Conflito camponês e transição para o capitalismo, entre 1860 e 1940. Então, pensando esse século XIX, antes ou um pouco mais tardiamente, na passagem para o século XX. O que propõem esses dois autores? A preocupação deles está em analisar o seguinte: se o Estado peruano é um Estado que notoriamente no século XIX tem essa história oscilante, um momento de boom da economia, mas depois volta a pobreza, depois vem a Guerra do Pacífico, né? Não tinha mencionado isso a vocês numa aula anterior. Em 1879, o Peru mergulha na chamada Guerra do Pacífico e perde a guerra para o Chile e perde, inclusive, porções de território para o Chile. No final dessa guerra, em meados da década de 1880. Então, a história do Peru é uma história em que esses momentos de crise, de pobreza, de fraqueza do Estado são recorrentes. Sabendo-se disso, podemos pensar a história desses camponeses nos Andes peruanos por uma chave que é o do desenvolvimento
a do desenvolvimento capitalista. O Estado oscila e o capitalismo vai encontrando uma dinâmica própria. E ao se fazer essa pergunta, eles olham para o Mariátegui para questionar a seguinte tese: o capitalismo foi algo que só se colocou efetivamente na costa? O que é esse capitalismo nos Andes? O que é esse mundo dos gamonales, esse mundo arcaico? E quais são as relativizações que devem ser feitas para se compreender melhor a história dos Andes e não simplesmente colocá-la como lugar do arcaísmo e ponto final? E ao fazerem isso, a proposta, vou começar aqui pelo Nelson Manrique, é de que houve especificidades nas dinâmicas de modernização econômica nos Andes peruanos no século XIX. Houve no Sul, de fato, uma tendência que ele não vai chamar de gamonal, de gamonalismo, porque para o Manrique esse pacote do gamonal é um pacote que acaba incorrendo em generalizações, acaba incorrendo em análises às vezes caricaturais que não ajudam a compreensão. Então, mas de fato, no Sul dos Andes peruanos, teria havido uma tendência à grande propriedade baseada na criação de ovelhas, voltada para o mercado externo, e isso não deu muito espaço para as comunidades indígenas resistirem. Elas foram, de fato, sendo desestruturadas e sucumbindo às grandes propriedades. Mas, vai dizer o Nelson Manrique, na região central dos Andes peruanos, a história foi outra. E o Manrique vai falar, por exemplo, da região de Pasco, a região lá onde Bolívar escalou os Andes e chegou com seu exército para retomar a luta contra as tropas realistas. Na região de Pasco, por exemplo, mas em toda a região central dos Andes, é o que ele chama de Sierra Central, em toda essa região, a produção se deu, sim, voltada para o mercado, uma produção que, portanto, tinha uma dinâmica capitalista, mas era uma produção voltada ao mercado interno. E as propriedades que existiam na Sierra Central eram propriedades não muito poderosas e propriedades que auferiam algum lucro vendendo para o mercado interno, abastecendo os centros onde se comercializavam gêneros alimentícios e etc. dentro do Peru. E nesse sentido, essas propriedades foram trazendo o capitalismo para a região da Sierra Central, mas negociando com as comunidades indígenas. Elas não tiveram força para acabar com essas comunidades indígenas. Negociando em que sentido? Os fazendeiros, os pequenos fazendeiros da Sierra Central, precisavam dos índios como mão de obra. Mas esses índios eram autônomos, eles plantavam o que eles comiam. Então, os fazendeiros recorrem a um sistema chamado de enganche. Vou escrever aqui também o termo em espanhol, né? O termo usado pela bibliografia em espanhol. Mas o enganche vem de enganchar, e o enganche teria tido um papel no século XIX, segundo Manrique, e depois já vou entrar na Florência Malum, que vai na mesma linha, que foi um papel de viabilizar essa produção para o mercado interno, porque os índios trabalhavam para os fazendeiros e a produção acontecia, e essas trocas mercantis, portanto, se realizavam. Mas, por outro lado, o enganche foi aos poucos minando a vida dos pueblos, a estrutura tradicional dos pueblos. O enganche, por um lado, representou uma forma que não destruiu os pueblos, como aconteceu no sul dos Andes, na região, claro, no sul dos Andes peruanos. Mas, por outro lado, o enganche foi introduzindo novas dinâmicas que foram minando essa vida comunitária dos índios.